Muito bem. Esta, então, é a perícope para o sexto domingo de Páscoa, e o texto do Evangelho é João 15, 9 a 17. Este domingo é o domingo que antecede a festa da Ascensão, e é muito significativo que no domingo seguinte, entre a Ascensão e o Pentecostes, o texto do Evangelho é João 17, exatamente a oração sacerdotal de Cristo. Então, se em João 17 Cristo intercede por nós junto ao Pai, em João 15 ele ainda está, por assim dizer, naqueles 40 dias, se despedindo dos seus discípulos e falando com eles. Essas palavras de João 15, a rigor, foram faladas antes do seu sofrimento, mas elas são lidas na igreja após a sua ressurreição. São palavras de despedida. E esse texto de João 15, 9 a 17 é um texto que vem na sequência da parábola ou da alegoria da videira e dos ramos. E aparentemente o texto não tem nenhuma conexão com o que vem antes, mas é uma continuação daquele discurso. E à medida que nós formos indo e nos aproximarmos do final dessa leitura, nós vamos ver que existem pontos de contato com a história ou com esse texto que trata da videira e dos ramos. Até pela continuação do tema do permanecer, o verbo meno. Permanecer é um tema que aparece com destaque nos primeiros 8 versículos. E, evidentemente, ele continua nos versículos seguintes, ou na seção seguinte, que é de 9 a 17. Esse também é o Dia das Mães. E a pergunta é se vai ser possível conectar o Dia das Mães com essa temática aqui. A gente vai notar que a segunda palavra que aparece no nosso texto é o verbo amar. Obviamente que isso tem conexão com mães. Mãe é símbolo, ou mãe representa amor. Então, daria para fazer essa conexão. Não sei se vai valer a pena. A rigor, esses textos não foram escolhidos em função desse calendário secular, mas em função do ano litúrgico da Igreja. Às vezes, vale a pena, ou é possível fazer a conexão. Outras vezes, não. Diria que o ideal é fazer do Dia das Mães uma celebração à parte, quem sabe ao final do culto ou no meio do culto, enfim, talvez até no final, se tivermos tempo, eu dê uma sugestão sobre como celebrar o Dia das Mães na perspectiva de Jesus. Vamos primeiro ler o texto grego de João 15, 9 a 17. O texto de João é um texto relativamente simples. O mais difícil é perceber como o argumento prossegue, como se passa de um tema para o outro. As frases, os versículos, são todos eles, como se diz, assindéticos, ou seja, eles não têm conectivos que juntem um ao outro. São frases justapostas, uma após a outra. E a gente precisa se perguntar, sim, ele está falando do mesmo tema ou já mudou de assunto? E quando a gente percebe ou olha mais atentamente, se dá conta de que tudo está encadeado, tudo está conectado. Mas é aquele típico texto de João que a gente sempre descreve na forma de uma espiral, em que ele vai rodando. Ele introduz um tema, ele introduz um segundo tema, volta ao primeiro, aquele que foi introduzido no segundo momento reaparece, e assim ele vai rodando, por assim dizer. A gente fica um tanto quanto confuso, mas prestando bem atenção a gente nota que existe uma continuidade. Ele não fica rodando sobre si no mesmo ponto. Existe um progresso. Então o texto começa: Katos egapesen me hopater kaiego himas egapesa. Meinate ente agape te eme. Pela primeira vez, aqui nesse texto de João 15, aparece o tema do amor. Esse tema é um tema
presente no Evangelho de João. A primeira referência a amar é exatamente João 3,16. Até valeria a pena examinar as ocorrências do verbo amar em João. São vários textos. E, antes de entrar propriamente na leitura do restante do texto, talvez seja interessante dizer que é questionável, para não dizer equivocada, essa tentativa de estabelecer diferença entre agapao e filéu. Eu recomendo a leitura desse verbete no dicionário Louw-Nida, dicionário baseado em domínios semânticos, onde ele diz que existem alguns contextos onde se pode estabelecer essa diferença. Filéu é mais um amor que leva em conta um relacionamento interpessoal, enquanto que agapao é mais um amor incondicional, um amor como tal. Mas tanto agapao como filéu são usados para o amor de Deus. O pai ama o filho e para descrever esse amor são usados os dois verbos. Mas é mais comum no Novo Testamento fazer uso do verbo agapao. Então ele diz aqui, como o pai me amou. A pergunta é, onde é que está isso? Bom, isso certamente tem em outros lugares no Evangelho de João, especialmente João 3:35, onde isso aparece. Então, ele diz, o Pai me amou e eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, notem a sequência dos termos no grego. Agapesen me hopater. O sujeito vem no final. Isso é comum também no grego bíblico. Essa é a sequência mais encontrada no hebraico bíblico, mas o grego replica isso. Então, eu também amei vocês. Permanecei no amor o meu. Te agape te eme. Essa é uma construção característica do grego de colocar o adjetivo do lado do substantivo, repetindo o artigo. Então, te agape, o amor, o meu. Isso em português não funciona, nós temos que dizer em português, o meu amor. Versículo 10. Ean tas entolas mu teresete, meneite ente agape mu, kad tos ego tas entolas tu patros mu tetereca, caimeno autu ente agape. Esse é um versículo mais longo. E agora vem um novo tema aqui. Ele fala dos mandamentos, tas entolás. Mas a primeira palavra do versículo 10 é um ean. Lembrando que no grego tem duas maneiras de dizer se. Se é um se mais hipotético, como é o caso aqui, vai ser o ean. Quando é um se mais realista, menos em termos de projeção de um cenário, você vai ter o ei. Aí a gente já sabe que depois de um ean vai vir provavelmente um subjuntivo, que é aquele teresete. Se guardardes os meus mandamentos, quer dizer, o tema dos mandamentos é novo aqui. Permanecereis no meu amor. E aí a gente vê que existe uma conexão entre mandamentos e amor. Ele não fugiu do tema, ele repete o tema do amor. Assim como eu guardei ou cumpri os mandamentos do meu Pai. Essa é a missão do Filho, cumprir a vontade do Pai. E eu permaneço no amor dele. Esses textos de João, as palavras de Jesus em João, aqui e em outros lugares, eles nos propõem um triângulo. Não sei se dá para chamar isso de um triângulo amoroso, mas não deixa de ser, no bom sentido, em que Jesus fala do Pai e inclui os seus discípulos. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não se está falando de trindade, obviamente que não, mas o Pai e o Filho, e nesse amor do Pai e do Filho, ou do Pai pelo Filho, nós somos inseridos, nós somos o terceiro elemento. E assim como o Pai ama o Filho ama os seus discípulos. Assim como o Filho permanece no amor do Pai, nós permanecemos no amor do Filho. Vejam, é um círculo, é um triângulo, mas ele se fecha.
Nós somos, por assim dizer, inseridos nesse relacionamento trinitário, ou ao menos no relacionamento entre pai e filho. Versículo 11. Tauta lelaleka himin hena hechara heeme en himin e kai hechara himon plerote. Agora vem um terceiro, ou não sei se é o terceiro ainda, ou se já é o quarto, provavelmente o terceiro elemento, terceiro tema. Jesus diz, Tauta lelaleka, estas coisas falei a vocês, para que a alegria, a minha, rechará eme, a minha alegria, en himin e, esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Sei que a Almeida, Revista Atualizada, usa gozo. Essa é uma palavra que hoje se está evitando. E, curiosamente, a Almeida Revista Corrigida, que é mais antiga, ela tem alegria. E nós estamos repondo alegria. A palavra é alegria. Chiará é alegria. Então é interessante esse tema da alegria. A gente, às vezes, tende a ver a fé cristã como uma coisa triste, sorumbática. Jesus fala da minha alegria, e para que essa alegria seja completa, para que ela seja plena. Tá? Então, um outro detalhe de gramática que vale a pena ressaltar, que é uma coisa assim característica dos textos em João, é o uso do perfeito. A gente nota isso aqui. Tauta lelaleka, esse lelaleka, pela reduplicação, é uma forma de perfeito. Essas são as formas não marcadas, semanticamente falando, em João. Esse é o grego normal, ele gosta de usar o perfeito. Então, quando ele usa o perfeito, a gente não deve dar um salto de alegria, ou dizer, alguma coisa extraordinária está acontecendo, porque a rigor ele está falando do jeito que ele gosta de falar. O evangelista gosta de colocar as palavras de Jesus aqui nessa forma do perfeito. Tetere que alelaleka e assim por diante. Então, o tema da alegria aparece aqui. Sem qualquer conexão, ao menos eu não vejo isso aqui, o versículo 12 continua o discurso de Jesus. Haute estin he entole he eme, hina agapate alelus katos egapes ahimas. Antes ele falou de mandamentos, e a gente poderia perguntar, mas quais são os mandamentos? Aqui ele resume a um só. Haute estin he entole he eme. Este é o mandamento o meu, este é o meu mandamento. E agora vem, agapate alelos. Agora o amor não é só entre pai e filho, e para o nosso em relação ao filho, mas ele se expande e passa a ser um amor recíproco, um amor de uns para com os outros, assim como ele nos amou. Agora, que amor é esse com que Jesus nos amou? Nós dizemos é o amor sacrificial, o amor desse Cristo que se entregou por nós na cruz, e isso vem de fato na sequência. Ele poderia dizer porque ou pois, mas não diz isso. Simplesmente segue. Meidzonatautes agapen udeis echei, hinatis ten psichen autu te hiperton philon autu. Em grego, o comparativo, maior do que, se expressa através do uso de um adjetivo nesse grau comparativo, mas o que vem depois, desse do que, está colocado no caso genitivo. Então, meidzonatautes, maior do que este. E o agapena ali vai com o meidzona. Amor maior do que este, ninguém tem. Que alguém a sua vida dê pelos seus amigos. Opa, agora entra em cena ou é inserido um novo tema. O tema dos amigos. Dar pelos amigos. Novo termo aqui. E quem são esses amigos? Obviamente, a continuação no versículo 14 explica isso. Himeis philoimu este.
vocês são meus amigos, se fizerdes as coisas que eu ordeno a vocês. Ean poiete ha ego entelomai himin. Então, de novo, ser amigo e cumprir os mandamentos está relacionado. Ele não se afastou da temática dos mandamentos e amar o próximo é a síntese desse mandamento. Então ele falou do amor, falou dos mandamentos, falou dos amigos, falou da alegria e o texto segue. Versículo 15. Uketi lego rimas doulos, hoti rodulos uk oiden typoiei autu hokirios. Rimas de eireka filos, hoti panta ha ecus apparatu patros mu, ignoris a himin. Longo esse versículo 15. Daria para fazer 2 dele, mas é um só. Ele diz, já não mais chamo vocês de doulos. Eu, a rigor, não sei se Jesus, em algum momento aqui no Evangelho de João, chamou os seus discípulos de servos. Aqui, em todo caso, ele diz, eu não os chamo de servos, mas é claro, em todo o Novo Testamento, os seguidores de Jesus são chamados de servos de Jesus. Não no sentido de escravos, mas como um título de honra de alguém que está a serviço de um senhor e rei e tem orgulho de ser isso. Agora, por que Jesus não nos chama de servos? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Rodulos uk oiden typoiei autu hokirios. Mas, aí sim, agora vem um mas eu chamei vocês de amigos, porque tudo o que ouvi da parte do meu Pai, eu dei a conhecer, eu revelei, ignoriza. Ignorizo é revelar, é dar a conhecer alguma coisa que não se conhecia. É interessante essa definição de amizade. Normalmente a gente pensa em termos de amizade como fazer alguma coisa pela outra pessoa. Quer dizer, quem é o meu amigo? O cara fez alguma coisa por mim, ele é meu amigo. Ou se ele é o meu amigo, eu espero que ele faça alguma coisa por mim. Parece que no mundo antigo, e esse texto confirma isso, se não era costume, então esse texto, em todo caso, fala disso, que amizade é também, e talvez acima de tudo, uma abertura para falar. A gente sabe que a amizade inclui isso, né? Quem é um amigo? Um amigo é alguém para quem eu posso contar as minhas angústias, os meus problemas, as minhas alegrias, e para quem eu estou também aberto para ouvir o que ele tem a dizer. Ou seja, franqueza para falar. E essa definição de amizade está aqui. Quer dizer, Jesus diz, vocês são meus amigos porque aquilo que eu ouvi do Pai, eu compartilhei com vocês. Em outras palavras, eu coloquei vocês dentro da minha conversa com o Pai. Se vocês fossem servos, eu diria, fiquem do lado de fora. Nós estamos tendo uma conversa particular. Mas Jesus diz, não, entrem. Vocês são convidados, vocês são amigos. A conversa é aberta para vocês também. Não há segredos. Em outras palavras, somos inseridos nessa comunhão de pai e filho. E, é claro, Jesus é aquele que revela o Pai. Tá? Então, o tema da revelação, de dar a conhecer o Pai, de que quem vê o Filho vê o Pai, esse reaparece aqui. Versículo 16. Esse versículo é famoso. A gente tende a separá-lo aqui do contexto, mas ele está bem inserido aqui no contexto. Também um versículo longo, vai ser o penúltimo versículo aqui do nosso texto. Agora o tema da escolha. Talvez tenha a ver com amizade, né? Então, às vezes, a gente escolhe os amigos.
Não, os amigos também nos escolhem. No caso aqui, o amigo Jesus é que nos escolheu para sermos amigos dele. Então, o que diz o texto? Uchimeis me exelexaste, al ego exelexamen himas. Kai eteca himas, hina himeis hipagete, kai carpon ferete, kai ho carpos himon mene. Hina hoti an aitesete ton patera ento onomatimu do himen. Texto longo, né? Mas é famoso esse texto e tem importância teológica. Não vocês me escolheram. Esse é o tema que perpassa a Bíblia. Eu lembro lá, 20, 30 anos atrás, fiz uma palestra num congresso de leigos sobre exatamente esse lema. Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi. Não foi Israel que elegeu Deus. Deus escolheu Israel. E assim vai, né? Não fomos nós que fomos até Deus, Ele veio até nós. Ou seja, esse é um tema, que nem um fio vermelho que perpassa a Escritura. Então, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, mas Ele nos colocou. E é claro, essa temática de que Ele nos coloca para que a gente vá e produza fruto, essa é uma temática muito, né, como é que eu vou dizer, oportuna, e certamente naquele congresso de leigos, esse lema foi escolhido em função também dessa temática, para que a gente produza frutos. Até agora, essa área mais de santificação aparecia apenas na forma de amar uns aos outros. Ela reaparece aqui na forma de produzir frutos. Se esse ir é um ir físico, tem quem interprete assim, que Jesus esteja falando diretamente aos 12, e ele, por assim dizer, os comissiona para que eles se dirijam ao mundo e produzam fruto, que seria, nesse caso específico deles, o fruto da evangelização. Mas, seja como for, a escolha é também com vistas a um propósito. Então, aqui a coisa se torna prática. Ao mesmo tempo, a referência ao fruto, ao carpós, faz conexão com a primeira parte do capítulo, o tema da videira. A videira, o ramo que não produz fruto, é cortado. E aquele que produz, ele é podado para que ele produza mais ainda. Então, a gente parece que até aqui não teve nenhuma conexão com o que veio antes, mas teve. O verbo permanecer, antes era permanecer em Jesus, de 15, 1 a 8. Agora é permanecer no amor dele, que não é muito diferente, é no fundo a mesma coisa. E agora o tema do fruto conecta de novo com o início do capítulo. Quem prega na sequência, digamos, João 15, 1 a 8, e depois prega 9 a 17, faria bem em estabelecer essa conexão. Porque as pregações são geralmente episódios isolados, até porque nem todos que estiveram no domingo passado vão estar nesse domingo. Mas a gente pode criar uma espécie de cultura e acostumar as pessoas a ansiar por mais e voltar no domingo que vem para ver como essa história continua. E se a gente estabelece conexões com o domingo anterior, as pessoas até disseram, se não estiveram, elas vão dizer, eu acho que eu perdi alguma coisa, não devia ter faltado ao culto. Então, os nossos cultos são sempre episódios isolados. É possível conectá-los, fazer elos, criar elos entre um e o outro. E no final, no 17, tauta entelomai himen hina agapate alelus. Isto eu ordeno a vocês, estas coisas, e essas coisas, na verdade, é uma só. Né? Hina agapate alelus, que vos ameis uns aos outros, que vocês se amem uns aos outros. Como ele começou com o tema do amor, ele termina com o tema do amor. Quer dizer, o segundo verbo era agapau, e o penúltimo, a segunda palavra, né, era agapau, e a penúltima palavra é o verbo agapau. Então, onde ele começou, por assim dizer, ele fecha, mas depois de tudo isso, começando com o amor do Pai,
ele termina com o amor recíproco, o amor mútuo. Esse então é o texto. Temos tempo ainda para um pequeno comentário sobre como celebrar o Dia das Mães no Espírito de Jesus. E nós podemos lembrá-lo dentro da igreja também como um dia secular, mas existe uma outra maneira de fazê-lo, que é levar em conta aquela palavra de Jesus quando chegaram e disseram: olha, tua mãe e os teus irmãos estão do lado de fora e querem ver-te. Aí Jesus pergunta: mas quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E aí ele conclui dizendo assim: aquele que fizer a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então, quem é mãe de Jesus? As pessoas que fazem a vontade de Deus. No caso, né, diríamos, as mulheres, as mães que fazem a vontade de Jesus, elas são mãe de Jesus. Não no sentido físico, não no sentido biológico, mas no sentido espiritual, dentro da família da fé. Por isso, Dia das Mães é um dia de lembrar as que são mães biológicas. Mas, dá para acrescentar, todas as mulheres, inclusive as solteiras, ou as que nunca casaram, elas nesse dia podem ser homenageadas como mães. Mães, entre aspas, de Jesus, porque são mulheres que fazem a vontade de Deus, que são da família de Jesus. E quem faz a vontade do meu pai é minha mãe. Então, eu já li essa história, li esse relato, que há pastores que nesse dia entregam uma rosa ou uma flor, não só para as mães biológicas, mas para todas as mães, no sentido em que Jesus define. Mães de Jesus, no sentido daquelas que fazem a vontade de Deus, que são filhas de Deus, que são da família da fé. Nesse sentido, não só para as mães biológicas, uma flor, mas para todas as mulheres que estão nesse dia no culto. É uma surpresa, o pessoal diz: não, mas ela lá não é mãe. É mãe também, no sentido como Jesus define. Então, essa é uma celebração do Dia das Mães, mais no espírito de Jesus, mais da maneira espiritual, e não simplesmente uma festa ou uma celebração humana. Tem essa outra dimensão. Se vale a pena conectar o tema do Dia das Mães a esse texto, não sei. Eu, de minha parte, eu vou pregar nesse domingo, não sei ainda o que fazer, mas provavelmente vou abordar o texto e não sei ainda se será possível conectar o Dia das Mães ou não. É preferível fazer da celebração do Dia das Mães, dessa homenagem, uma coisa à parte, porque senão a coisa fica muito complicada. É isso então, João 15, 9 a 17.